porque eu vim trazer para vocês hoje um resumo do processo eletrônico de votação. E eu gostaria de sair daqui e vocês tivessem entendido exatamente que processo eletrônico de votação não é urna eletrônica. Então, se eu conseguir passar para vocês que a propaganda eleitoral, ela versa apenas sobre a urna, que é um pedaço do processo eletrônico, já estarei contente. O processo eletrônico de votação brasileiro, ele começa no TSE 180 dias antes das eleições. Todo ano eleitoral, nós, partidos políticos, OAB e Ministério Público, que são os agentes que têm permissão de analisar o código-fonte, são convidados para ir até o TSE para poder fazer essa análise. Senhores, o programa que roda nas urnas, todos os anos eleitorais, eles são reescritos. Nós estamos falando de 90 mil arquivos. Nós estamos falando de 17 milhões de linhas de código. Vocês têm que ter uma noção geral, é essa noção que eu queria que vocês tivessem. O processo começa. Fase de desenvolvimento, fase de preparação, que é a geração de mídia, fase de inseminação, fase de carga, fase de votação e fase de totalização. O que a propaganda eleitoral traz para vocês é apenas a fase de votação e apuração. Então, se vocês daqui para frente prestarem atenção na propaganda, vocês vão ver que foca nisso. Mas eu volto para o desenvolvimento. Os programas são apresentados para 3 entes, a OAB, Conselho Federal da OAB, o Ministério Público e os partidos políticos. Não existe possibilidade de universidades e outros entes da sociedade que tenham interesse poderem entrar lá para analisar o código-fonte. São só essas pessoas que foram abrangidas pela lei para poder fazer esse estudo. Como eu estava dizendo, nós temos aí 180 dias para analisar 90 mil arquivos, 17 milhões de linhas de código. Nós fizemos um estudo, nós do comitê, e chegamos à conclusão que nós precisaríamos de 35 pessoas trabalhando de segunda a sexta, nesses 6 meses, das 9 às 18, para poder analisar. E mesmo assim, isso não seria frutífero pelo seguinte: no mês de abril, que eles abrem os programas para mostrar para a gente, eles estão começando a escrever as linhas de código. Então, você não tem muito o que analisar, porque eles vão mudando. Em agosto, esses programas estão prontos, só que você já não tem mais tempo para analisar. Então, quando o programa está maduro para você poder analisar, você já não tem mais tempo. Esse ano, a cerimônia de lacração começou 26 e terminou dia 4. Então, os programas são inscritos, eles são assinados e eles são empacotados e mandados para os estados. Quando vocês verificarem que o Ministério Público, a OAB, eles estão assinando os pacotes de programas. Eles já estão todos desenvolvidos, prontos, eles estão assinando os pacotes para mandar para os estados. E o que isso significa? O que o presidente da OAB assinou esse ano, o Ministério Público assinou? Ele assinou o seguinte: olha, esse programa que está saindo daqui do TSE é um programa original. Esteja ele como estiver, ele vai chegar na Bahia, vai chegar em São Paulo, e nós vamos poder, quem quiser vai poder conferir a assinatura digital para ver se ele está correto. Ele não analisou, e ninguém analisou nada, e ninguém sabe se esses programas são programas que não podem ter um potencial de causar uma lesão ou ser um programa fraudado mesmo, para resumir. Então, foram analisados. Esse ano o PDT, através do comitê, ele fez uma análise, mas eu vou deixar para o final. Então, vamos lá. Os programas saíram de lá, foram assinados, eles vão para os estados. O que acontece nos estados? O primeiro programa que entra no sistema é um programa de segurança. Esse programa chama SIS, e ele é desenvolvido pela empresa Módulo, que é a empresa que desenvolve a segurança do processo eleitoral. Esse programa, ele vai impedir que um programa sem assinatura rode no sistema eletrônico de votação. Vocês perceberam que existe todo um trabalho ali, é um trabalho grande, hercúleo. Aí depois nós fomos para os estados. Então, nós estamos bem antes da urna, isso, né? Então,
Nessa chegada ao Estado, os programas entram, é conferida a assinatura e instala. O SIS, que é o Sistema de Segurança, ele permite que se instale programa, se o programa tiver com a assinatura oficial. Bem, instalou esse programa, vamos gerar mídias. Quais são as mídias que são geradas? São as mídias de carga, as mídias de votação e as mídias de resultado e as mídias de data e hora. Essas mídias que são geradas, elas são mídias que vão ser contabilizadas nas atas de cerimônia. Nesse processo todo, tem uma cerimônia e as mídias que forem geradas, elas vão sendo contabilizadas. Infelizmente, de 2 eleições para cá, nós não estamos conseguindo contabilizar as mídias de resultado. O que são as mídias de resultado? São as mídias que carregam os votos. Dentro da urna existe uma mídia de votação, que as pessoas vão votando, elas vai gravando. Existe uma outra mídia que, ao final, essa mídia de votação transfere, ela chama mídia de resultado, essa mídia de resultado é que vai para a totalização. Nós não conseguimos, através de resolução, através de sugestões, contabilizar essa mídia de resultado. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que isso vai ser importante no final. Se uma zona ela tiver 400 urnas, ela teria, né, uma conta razoável, 410, 420 mídias de resultado. Como a gente não tem esse controle, não é anotado, não é expresso na ata de geração de mídia, pode ser gerado 800, 900, quantas forem necessárias para as pessoas interessadas em fraudar o processo eletrônico de votação. Então, esse é um outro momento que nós temos percebido muita facilidade em se alterar o resultado de um pleito. Bem, nessa mesma cerimônia é gerado também um aplicativo. Esse aplicativo é o aplicativo Data e Hora. Para que ele serve? Ele serve para mudar o relógio da urna. O que dá para fazer se você mudar o relógio da urna? Você consegue clonar uma urna, mandar o resultado para a totalização e alterar o resultado da eleição. Nesse momento que é gerada essa mídia, aplicativo Data e Hora, eles tomam alguns cuidados e foram feitos muitos estudos que eles disseram que tinham sido eficientes para que essa mídia ela fosse gerada de uma forma mais cuidadosa. Mas, ao final, nós vamos ver que isso também não está acontecendo. Então, vamos partir agora, nós estamos na geração de mídia. Eu vou dizer para vocês que aqui na Bahia, hoje, começou essa cerimônia, a de geração de mídia. Então, quem tiver curiosidade, pode se dirigir aos TRS, que vocês não vão ver nada, mas é isso que está acontecendo lá, tá? Vocês vão chegar lá, vocês vão ver um monte de computadores, vocês não vão ver urnas, porque as urnas vão ser carregadas com essas mídias em locais diferentes. Mas essa situação existe. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, eles estão gerando mídia de carga, estão gerando mídia de alteração do relógio da urna, estão gerando mídia de resultado ali, e depois eles vão carregar as urnas. Aí nós vamos para a fase 3, que é a carga das urnas. Vocês vão ver a propaganda, eles inseminando a urna, colocando todos aqueles pendrives dentro da urna. Essa fase é a fase 3. Mas vocês perceberam, olha que caminho longo que foi feito até se chegar na carga da urna. Será que não tem, se algum problema aconteceu lá em Brasília, se alguém de dentro colocou um programa malicioso, ele não passa, ele não vai até a urna? Será que é impossível fazer isso? Vamos ver. Nesse momento, no item 3, os técnicos vão fazer a carga das urnas com aquelas mídias que foram geradas na fase 2. Aqui na Bahia, eu recebi um e-mail ontem, que a empresa que está fazendo é uma empresa terceirizada. Lá em Brasília, eles discutiram isso, mostraram para a gente que teve problemas. Eles não conseguiram fazer de forma geral a licitação. Então, cada estado está fazendo o seu. Parece que aqui na Bahia é uma empresa chamada Indra. Vocês estão melhor, porque no Maranhão foi um amigo do Sarney que está carregando as urnas, tá? Então,
todo esse cuidado que deveria ser tomado pela Justiça Eleitoral no momento de carregar, digamos que não tenha nenhum problema, que os programas sejam todos programas hábeis a uma eleição legítima. Aí, nessa carga, entregar para terceirizados é uma situação assim que eu concebo que seja extremamente perigosa. Mas vamos para frente, só para mostrar para vocês. Aí nós vamos para a votação, aí vocês vão ver a propaganda eleitoral, que eu até coloquei, se der tempo da gente passar. A urna usa recursos de criptografia, assinatura digital, não pode ser conectada à internet, a urna é segura, rápida. Ninguém falou dos outros processos. Tá? Mesmo no teste que foi feito lá em Brasília, que o Diego Aranha, professor Diego Aranha participou, ele pegou só esse momento aqui. Eles não mostraram para ele o código-fonte do JEDI, que é de geração de mídia, e não mostraram de totalização, como se isso não existisse. Então, ele pegou esse, mas fez um excelente trabalho, muito bem, menino muito capaz, mas de toda forma, ele não entrou em todo o processo de votação eletrônica. Bem, a votação, acho que vocês sabem, é o que mais é divulgado, vocês têm mais que informação disso, e aí se passa para a totalização. A totalização é um processo que é feito no TSE, eles controlam muito isso, eu percebi dessa vez que eles estão controlando muito a totalização, para que não haja nenhuma... na verdade, o que eu vi lá dessa vez foi que eles têm uma preocupação muito grande com a rapidez, a totalização. A totalização é a rapidez. Nós, partidos políticos, tem momentos que a gente pode fiscalizar em cada uma dessas etapas, que não é o foco aqui. Mas a totalização, eles tiraram o direito da gente fiscalizar nos estados. A fiscalização está sendo feita em Brasília. Em resumo, o que eu vou dizer para vocês, é muito difícil fazer a fiscalização do processo eleitoral. Essas 6 etapas, elas são muito caras. Você precisa mobilizar um contingente de pessoas muito grande. Nós estamos falando de 3.038 zonas eleitorais. Zonas eleitorais são onde são feitas as cargas. As cargas, elas podem ser feitas em mais de uma zona. Pode ser feito em mais lugares que não só uma zona. Outra situação é o problema da votação. Nós temos 451 mil sessões eleitorais. Então, para você fiscalizar todas as sessões eleitorais, você teria que mobilizar 451 mil pessoas. Não, o dobro, porque você teria que pôr 2 fiscais em cada sessão. Então, é um processo caro, é um processo penoso e é um processo muito inexitoso. Por quê? Porque mesmo na fase de desenvolvimento, mesmo na fase de preparação, quem manipula, quem mexe, são pessoas terceirizadas. Tá? Eu não estou falando aqui que as pessoas sejam desonestas. Eu estou falando da falta de cuidado que a Justiça Eleitoral tem com o processo. Tá? Na fase de desenvolvimento, que é o foco que a gente vai ter aqui, são empresas que participaram realmente de licitação. Por exemplo, a empresa que faz a segurança do processo eleitoral é a empresa Módulo. Ela está na Justiça Eleitoral desde 2002, sem licitação até 2007. De 2007 a 2010, ela ficou sem licitação. O contrato dela foi sendo renovado. Em 2010, ela sofreu uma licitação. Como ela está dentro da Justiça Eleitoral, me desculpe, mas eu agora vou dar uma opinião pessoal. Muito difícil ela não ter participado do projeto básico. Então, é lógico que ela vai ganhar. É óbvio que ela vai ficar dentro da Justiça Eleitoral. Então, ela perde esse interesse, essa disputa, porque a Lei 8666 ela tem esse foco. Agora, mais ainda, quando se coloca outras pessoas manipulando esses pendrives, essas mídias de carga, mídia que é a mais perigosa aí de data e hora, e essas pessoas também não têm vínculo, elas não têm interesse, elas ganham muito pouco. Não que elas sejam desonestas, mas eu acho que essa falta de cuidado da Justiça Eleitoral, ela é permeada pela displicência, eu acho. Bem, vamos em frente? Bom, vamos para a análise do código-fonte. Pode passar mais um. Olha, senhores,
Ali não tem urna, tá? Isso aí é o ambiente lá de Brasília, onde nós ficamos para analisar os códigos-fontes. Eles colocam computadores para que a gente faça essa análise e nós temos os 180 dias para poder ficar trabalhando. Nesse dia, olha quem está lá atrás. Eu estava nessa audiência, eu estava lá. O ministro estava dizendo o quê? Olha, os programas que estão lacrados nesse CD, eles são os programas oficiais e garantem a licitude da eleição, porque se alguém quiser fazer uma auditoria, vai poder vir aqui e tirar esse CD. Muito bem. Levou para uma sala cofre. Então, eu gostaria que vocês vissem essa foto. Por quê? Porque a propaganda eleitoral ela não traz para você isso. Essa etapa do processo eletrônico de votação é uma etapa que poucos podem participar, mas ela é muito importante, porque é de lá que saem os programas que vêm para os estados, estejam eles como estiverem, como eu já disse. Vocês estão vendo que eu estou lá atrás. O que eu estava fazendo lá atrás? Eu estava pedindo para que eles me entregassem, naquele mesmo momento, as tabelas de hash. Por quê? Eles assinaram os programas e, naquela mesma cerimônia, eles geram as tabelas de hash, que são o resultado das assinaturas. Eu não sei se todos me entendem ou eu tenho que explicar melhor. Eles assinam, as assinaturas elas viram um código imenso, eles geram uma tabela de hash, essa tabela de hash é entregue para os partidos. Então, eu estava ali pedindo para eles que me entregassem a tabela, para quê? Para que eu fosse, se eu for fazer fiscalização em algum estado, eu confira esses dados em loco. Bem, esse ano, que eu vou falar para vocês, nós vamos para exatamente análise de código-fonte. Nós contratamos um aluno da UNB e colocamos ele para analisar o código-fonte em agosto. O código-fonte que estava à disposição e o menino, o nome dele é Gabriel Gaspar, ele é aluno do professor Pedro e ele fez uma análise. E nós descobrimos umas situações muito sérias e eu queria colocar aqui para vocês em primeira mão dizendo o seguinte: a ideia não é tumultuar as eleições. A ideia é divulgar que existe problema sério nas urnas, para que essas pessoas que têm condições de manipular, que elas não tenham a oportunidade de fazer isso. E outra coisa, chamar a atenção do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e até o TSE, se ele não estiver sabendo, para que ele interaja com essa empresa de segurança que fez esses programas, para que ela tome cautela e retire esses programas da base de dados do código-fonte. Bem, o que eu fiz? Nós analisamos o código. Como eu estou sobre compromisso de sigilo, eu chamei para mim toda a responsabilidade, fiz uma petição para a OAB e fiz uma petição também para o ministro Toffoli, dizendo para ele das vulnerabilidades que a gente tinha encontrado no código-fonte. E algumas das irregularidades, eles responderam, mas as respostas são, assim, totalmente descabidas. A situação é grave e eles parecem que não estão muito preocupados. Tá? A primeira vulnerabilidade que a gente encontrou, lembra que eu falei para vocês do dispositivo data e hora, que ele muda da urna? Esse dispositivo foi contratado um instituto muito importante aqui no Brasil para fazer uma análise para que ele ficasse bem mais seguro. Por quê? Quem tiver esse data e hora, ele é da Justiça Eleitoral. Ele tem um dispositivo data e hora. Esse dispositivo ele é colocado na urna e muda o horário da urna. Ele pega essa urna, muda ela para o dia da eleição, faz a votação, vota, depois ele pega a mídia de resultado, que a gente não tem controle, se ele gerou 400, 500, 600, a gente não tem controle, ele pega a mídia de resultado e substitui. Dá para coibir isso se você pegar o boletim de urna, da urna, só que são 451 mil locais. Então, é impossível você pegar boletim de urna em todas. Bem, o que aconteceu? Para que esse dispositivo ficasse mais seguro, eles colocaram uma senha.
Analisando o código-fonte, a gente descobriu que essa senha ela é sequencial fixa, de 6 números. Tá. Bom, eu vou dizer assim, para você votar com biometria, a Justiça Eleitoral costuma dar um número só, 5555, 65. Eu pensei que no código-fonte não seria possível colocar lá uma sequência fixa, uma base fixa de 6 dígitos. Todos os técnicos do CEMEN, isso aí é elementar. Porque, mesmo que não seja usado essa sequência fixa nos estados e seja implantada uma sequência aleatória, ela é quebrável assim em segundos com um computador doméstico. Então, qualquer pessoa que tiver acesso ao computador da Justiça Eleitoral vai poder gravar uma mídia de data e hora, mudar o resultado da urna e clonar uma urna com votação aleatória, uma votação que ele faz na própria casa. Essa foi uma vulnerabilidade, que não é a pior. A outra, que eu reputo assim, eu vou até pular mais grave, a outra, que eu pedi para fazer um teste, que eu já tinha visto um computador da Justiça Eleitoral. Lembra daquele momento que eu falei para vocês de gerar mídia? Você está gerando mídia, os programas são oficiais da Justiça Eleitoral, eles estão adentrando a uma base de dados da Justiça Eleitoral, o sistema SIS, ele obrigatoriamente teria que impedir que se acessasse a internet. Eu pedi para fazer um teste gerando mídia em computador, com conexão e sem conexão. Os dois são possíveis e não existe nenhum alerta com relação à conexão da internet. Então, o que é possível? Nós, que somos auditores, fiscais, Ministério Público, juiz, quem estiver lá na cerimônia de geração de mídia, não vai saber se o programa que eles estão colocando no pendrive veio da internet, por acesso à internet, ou da base de dados do TRE. Aí vocês vão ouvir, que provavelmente já estejam falando, o seguinte, mas não roda programa na urna se não tiver assinatura. A urna rejeita, concordo. Só que essa que eu reputo o problema mais grave. Nós encontramos na base, no código-fonte, um programa denominado Inserator. Esse programa ele serve para inserir assinatura na base de dados do sistema. Então, esse programa ele é executável, ele está sozinho numa linha. A chave privada e a chave pública estão dentro do programa e ele é acionado por teclado. Esse programa veio para os estados, eu tenho certeza que veio por quê? Porque eu analisei ele no dia 3 e no dia 2, os programas foram compilados. Então, eu até levanto aqui, para os experts, se isso seria um backdoor. Por quê? Porque a empresa que faz a segurança, ele está dentro do SIS, ele é uma parte do SIS, o Sistema de Segurança. E se ele, quem tem conhecimento desse programa, se colocar a assinatura, pegar o programa da internet, colocar a assinatura, ele vai rodar. Aí nós fizemos um questionamento para a Justiça Eleitoral, dizendo, mas por que esse programa está aí dentro? Isso é altamente lesivo, isso aí pode alterar o resultado total de uma eleição. Eles disseram, olha, isso aí era usado até 2004 e era para a gente acertar certificado. E em 2004 entrou a ICP Brasil, nós não precisamos mais. Só que o programa é executável, ele foi mandado para cá porque foi compilado. Eu não sei se ele está assinado, porque a gente não achou ele na tabela de hash, mas ele é capaz, ele está preparado para colocar assinatura num programa que não seja da Justiça Eleitoral. Essa é a petição que a gente fez para entregar para a OAB e para o ministro Toffoli.
É a petição que está dizendo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é utopia. Você não conseguiu provar que um programa sem assinatura roda. Muito bem. Eu fiz a auditoria de Londrina. Isso é um arquivo de log de um processo de Londrina. Não roda, gente. Se o programa não tiver assinado, isso é verdade, não roda. Esse arquivo de log é de uma zona lá de Londrina. Eu comecei a analisá-lo. Olha, 27/8/2012, os programas das eleições de 2012 ainda não estavam prontos. E nessa zona, a pessoa já começou a testar para colocar um programa que não era oficial. Se vocês olharem, olha, é 28. Ele abriu o JEDI. JEDI que eu estou falando aqui é geração de mídia. Ele abriu o JEDI e foi conferir as assinaturas, que é o CIS que faz. Foi indo. Aí ele chegou ali, ó, dia 27 às 13h31. Isso é muito rápido. Nós estamos falando de segundos ali, ó, tá? Dia 27, 13h31. Ele começou a verificar o programa Hot Swap Flash. Para que serve esse programa? Esse programa ele monitora as mídias de resultado, tá? Ele está ali olhando as mídias de resultado. Hot Swap, versão 19.90 em execução. Alerta, versão incompatível do Hot Swap. Ele era incompatível. O CIS falou, não, esse programa não pode rodar. Vocês perceberam que ali às 13h32 o programa cai. Desliga. Tá? Isso aí ainda estavam testando lá em Brasília, analisando os programas lá em Brasília. Não tinha ainda programa oficial. Dia 28 ele tentou de novo. Olha lá, ó. 28/8, 14h47. Versão incompatível do Hot Swap. JEDI. Derrubou de novo. Tá? Mais um. Ele foi persistente. Aí ele ficou quase um mês tentando, né, resolver o problema da assinatura. Aí ele conseguiu. O programa roda. Versão incompatível. Ele queria uma versão posterior, mas ele conseguiu fazer rodar. Como é que ele fez rodar isso? É absolutamente compatível com a hipótese de se utilizar o programa Inserator para que uma assinatura tenha sido colocada nesse programa para ele se tornar oficial e rodar. Então, vocês vejam que aí houve um pecado, porque o arquivo de log denunciou que havia um problema, né? Só que, quando a gente fala de arquivo de log no TSE, a primeira coisa que eles fazem é dizer o seguinte, olha, necessariamente o que está no arquivo de log não significa que estava na urna ou que estava no sistema. E o próximo passo, que eu acredito que esse ano eles tenham feito, foi fazer o programa não logar mais. Aí, senhores, eu vou dizer o seguinte, eu sempre fui do grupo a mais otimista. Eu achava que sempre havia uma chance da gente pegar. Se eles tivessem deixado essas portas, essa possibilidade de fraude, eu achei que a gente conseguiria atingir o objetivo e pegar e pelo menos denunciar, porque não vai mudar não vai mudar muita coisa. Mas depois de eu ver o Inserator, como ele está no código-fonte, que nós estamos preparando ainda um relatório, como ele estava bem produzido, bem preparado, como ele veio, todo mundo assinou, ninguém ligou para isso, era para colocar certificado, não tem mais certificado. Eu fiquei descrente. Se quem deixou esse apetrecho hábil a modificar o resultado, se quiser, vai fazer aqui, vai fazer em São Paulo, porque eles estão em todos os TRS. E enquanto nós tivermos o réu, que é a Justiça Eleitoral, julgando os processos, nós não vamos ter sucesso. Então, eu volto a dizer o que o Amilcar falou lá na frente. Será que é esse país que a gente quer deixar para os nossos filhos? Essa eleição ela está muito acirrada, muito. Ela está assim, par a par. Agora, se o Inserator for usado, que eu espero que os juízos, eu espero que a Justiça Eleitoral coíba isso, que ela tome providência junto a módulo, para módulo não ter oportunidade de usar esse apetrecho.
esse método aí de assinatura digital. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, doutora Maria Aparecida. E eu queria dizer que agora nós teríamos a palavra do TRE, que foi convidado e, infelizmente, não pôde comparecer e avisou que, em função da sobrecarga que tinha, não poderia comparecer a esse debate. Fui informado de que amanhã haverá uma gravação na TVE com a presença do TRE. Então, essa também é uma ação e parceria que a gente tem sempre com a TVE e com o IRDEB, que tem dado muito suporte a essas nossas discussões.